Queridos, eu quero ler esse texto com você. Diz assim: passando algum tempo, olha ali, isso aqui é coisa de crente, irmão. Isso aqui é coisa para crente. Parece que tem coisa que acontece de tempo em tempo. Tem coisas que acontecem de tempo em tempo. Se o teu tempo não chegou ainda, eu garanto, se você for crente, vai chegar. Passando algum tempo, a palavra passando algum tempo, porque fala assim, ó, de novo, tá? Mais uma vez. Não é uma ação inédita. Passando algum tempo, Deus, pois... Vai lá, Deus pôs a Anne, o Luciano. Deus pôs o pastor André. Passando algum tempo de novo, Deus pôs a Jéssica, o Rafael, João Júnior. Passando algum tempo, Deus pôs pastor Deodato, Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: tome o seu filho. Não é qualquer filho. É importante que se observe que na ocasião Abraão não tem mais de um, é o seu único Isaque, a quem você, o quê? Irmão, Deus gosta daquilo que você ama. Eu vou explicar por quê lá mais para frente, se der certo. A quem você ama, e vá para a região de Moriá. E ali, olha, está na Bíblia, entendamos, a palavra é sacrifica-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. O próximo texto, por favor. Então Abraão se levantou, que hora, irmão? Cedo. O texto, a minha tradução diz de madrugada. É cedo, madrugada é bem cedo. Cedo. E preparou, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque o seu filho, e cortou. O texto que eu trago diz: rachou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar de que Deus lhe tinha direcionado. Gênesis, por favor, querido, 12, 1. Embora essa não seja a conclusão, mas faz parte do começo da finalização, onde dá início ao cumprimento de uma grande promessa, eu preciso ler aonde tudo isso começou. Ora, o Senhor disse a Abrão, olha ali, sai-te. Nem sabia que nesse tempo já tinha isso. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, ou far-te-ei, uma grande nação, e o abençoarei, ou abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma, o quê? Diga comigo, uma bênção. Diga aí para a pessoa que está ao outro lado: tu vai ser uma bênção. É isso aí. Próximo texto: serás uma bênção. E abençoarei, olha aqui, e abençoarei. Quem quer ser abençoado aí? Me abençoa que você vai ser abençoado. Quer ser mais abençoado ainda? Diz aí para o irmão que está ao teu lado: ainda hoje eu vou pagar um lanche para você. É isso aí, abençoarei os que te abençoarem. Oh meu Deus, abençoa, irmão, você vai ser abençoado, é hoje. E abençoarei os que te abençoarem, porém, precisamos pontuar isso aqui para a gente caminhar para a palavra. Depois eu não vou poder ficar patinando ali. Porém, Deus está dizendo assim: é bom que as pessoas tomem cuidado como elas te tratam. É bom que as pessoas tomem cuidado
em relação ao que elas fazem com você. Porém, abençoarei os que te abençoarem. Não para por aí, não. Deus está pontuando uma ação de reciprocidade, é o reflexo. O que jogar, volta. Abençoarei os que te abençoarem. É tão bonito, salvo aqui uma observação, que Deus não está impondo condição para que uma pessoa esteja para ser abençoada. Ela vai ser abençoada se ela abençoar. É o que o texto está falando. Abraão é o primeiro crente ali, não tem outro. Na sua redondeza e na sua proximidade. Eles vão aparecer ao longo do tempo, mas serão bem poucos na história de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Eu vou tratar os outros do jeito que eles vão te tratar. Eu vou devolver para os outros aquilo que eles derem para você. Eu vou fazer para eles aquilo que eles fizerem para você. Abençoarei os que te abençoarem. 50% dessa promessa. Os outros 50%, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, abençoadas. Por que vem depois esta vírgula e essa continuação? Porque vem da ação aonde termina dizendo assim, olha, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, mesmo Abraão estando assim, olha a minha mão, debaixo de maldição, Deus está dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Obrigado. Já fazem alguns dias que eu estou com uma pergunta no meu coração, e eu tento ao longo desses anos, embora lendo, embora perguntando, embora estudando, embora sendo ministrado, embora sendo discipulado, eu tenho algumas perguntas que eu trago para minha particularidade, meu momento de particularidade e relacionamento com Deus. Aconselho todos que não se limitem a ter um relacionamento com Deus apenas 2 horas por semana, que é aqui na MFA, na nossa noite de poder, presença e glória. Com certeza você tem uma Bíblia na sua casa, como diz o meu pastor, um quarto também. Então você pode potencializar tudo isso na medida em que você se dedica. E eu passo boa parte do meu tempo ali, desfrutando daquilo que nós estamos vivendo aqui. Claro que não numa escala ou numa proporção como essa, mas orando, lendo e principalmente meditando mais do que lendo. Pelo menos meu devocional é assim: leio, mas prefiro, depois de ler, meditar. Nesse processo de entendimento em relação a essa jornada da vida de relacionamento com Deus, eu agora essa semana me peguei assim preocupado com uma questão da vida cristã. É o tal da provação. Tal da provação. Está ali de tempo em tempo, Gênesis 22 depois, por favor, está ali de tempo em tempo, como diz a Bíblia. E não importa, olha, o quanto você já tenha sido provado, eu preciso dizer, você vai ser de novo em algum momento. Não importa o quanto você tenha sido provado, em algum momento você vai ser de novo. É uma experiência recorrente no nosso trajeto como cristão. Inevitavelmente, posso dizer, não existe imunidade para aprovação. Ninguém desfruta de tanto privilégio assim, a ponto de não ser provado. A questão aqui, primeiro, é quando? É de tempo em tempo. A segunda é por quê? Ou melhor, para quê? E a terceira seria qual o propósito de Deus em meio a toda aprovação? Qual que é o propósito de Deus? Bom, nós terminamos Gênesis 22 ali e começamos Gênesis 12, porque retrata exatamente o início.
do trajeto, do relacionamento de Abraão com Deus. Se há relacionamento antes, a Bíblia não descreve, mas você sabe que quando Deus falou com Abraão, ele era um jovem senhor de 75 anos de idade. Tudo começa ali, no auge da sua mocidade, nós nem nascemos ainda. Abraão, com 75 anos, ouve a voz de Deus. E a palavra de Deus vem em uma ação, trazendo direção, pedindo a Abraão obediência, da qual, olha, Deus encontra. E Abraão, em meio a essa ação, para se mover na direção de Deus, vai ter que fazer algumas coisas, mas antes, entender o propósito para o qual tudo é estabelecido. Deus diz assim: Abraão, te abençoarei e tu serás uma bênção. Independente de momentos, fatos, circunstâncias, eu disse agora há pouco, mesmo estando próximo daqueles que assim não desejam, não querem, não concordem, trabalhem contra ou até mesmo amaldiçoem Abraão, não importa, ele vai ser abençoado e ele vai ser uma bênção. Esta palavra sobre a vida do crente Abraão, sobre a vida do crente Daniel, sobre a vida do crente Luke, sobre a vida do crente Rafael, ela está estabelecida de forma permanente e ela não varia de acordo com as circunstâncias. Você vai ser, e ponto final, abençoado, e tu serás uma bênção. Se trabalha contra, se atua contra, se arquiteta contra, se levanta contra, não importa. O Senhor disse: você vai ser abençoado e você vai ser uma bênção. Então eu não sou o que os outros falam, pensam, dizem, mesmo quando falam bem, mesmo quando exageram. Então eu não sou o que os outros querem que eu seja. Trabalhe para que eu seja, lute para que eu seja. Eu já sou aquilo que Deus disse que eu seria. Eu sou abençoado, eu sou uma bênção. Eu sou, porque a Bíblia assim declara. Abraão sai sobre a ação dessa palavra. A princípio é toda a garantia que ele tem. E ao longo do tempo, esta palavra se mostra sendo a única garantia que ele precisa. Porque ele vai lidar com circunstâncias, situações que tudo serão adversas. E isso que foi estabelecido, dito, falado por Deus, vai pesar no seu coração. Há uma diferença muito grande de ser abençoado e ser uma bênção. É igual ser crente e ser igreja. Eu às vezes digo isso, porque é um fato que precisa ser pontuado. E crente eu sou para mim. Eu sou para mim ser crente. Igreja eu sou para os outros. Crente é no singular, é na particularidade, é na individualidade. Igreja é no coletivo, é no geral. Ser crente não é fácil, ser igreja é muito mais difícil. É igual o Ministério Louvor, é um exemplo aqui. Nossa, é maravilhoso, graças a Deus, uma equipe incrível. Pegar o violão e cantar aqui, tocar, depende só de quem está com o violão cantando e tocando. Mas a partir do momento que você bota guitarra, você bota teclado, você bota bateria, você bota contrabaixo, você bota vozes aqui atrás que nós chamamos de back, então já é uma ação coletiva. Deus diz: primeiro você vai ser abençoado, depois você vai ser uma bênção. Tem muita gente que é abençoada, irmão, mas ainda não é uma bênção. Mas já é abençoado, mas ainda não é uma bênção. Mas está recebendo a bênção, mas ainda não é uma bênção. Deus está dizendo para Abraão:
que você vai receber coisas das quais vão te dar características para que você seja como elas. Por quê? Porque abençoado tem a ver com aquilo que eu recebo. E ser uma bênção tem a ver com aquilo que eu ofereço. Então eu posso receber. E recebendo, um dia eu vou chegar no céu. Mas eu posso fazer mais. E ser uma bênção na vida de alguém, e sair da esfera onde só recebe e oferece. Vem, faz, serve, dá, sacrifica. Por isso o Senhor está dizendo a Abraão que o início desse trajeto será de grande dificuldade, porque o pedido que Deus faz é quase que um pedido incabível. Você vai olhar a história de Abraão, eu não tenho tempo para contar toda ela, queria, mas você vai olhar a história de Abraão e você vai ver Deus quase em todo o tempo se relacionando com ele e fazendo pedidos absurdos. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai. Olha que interessante, o sai vem seguido de um vai. Sai e vai. Hoje eu pensava sobre isso, sobre uma experiência completa, plena, sobre uma experiência maior. Alguns nunca vão de verdade porque nunca saíram. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sempre deixou algo para trás que o estica, que o puxa, que o atrai. Eles nunca vão chegar de verdade, ter uma experiência profunda, conhecer a essência, porque nunca se entregaram como deveriam. Deus está dizendo: sai e deixa. Não leva, que fique, que você vá. Não dá para ser pleno quando se entrega apenas pela metade. Não dá para viver algo a mais quando se entrega apenas ao mínimo. Deus está dizendo a Abraão: você não vai ter uma terra lá, enquanto você não deixar uma terra aqui. Você não vai desfrutar do fruto de lá, enquanto você viver aqui questionando, lamentando e sentindo saudade do fruto daqui. O Senhor diz assim: você quer viver uma promessa? Você quer romper? Você quer ir além? Você quer poder ver, fazer, viver? Sai e vai. Não recorrente daquilo que nós somos. Eu preciso acelerar muito, mas tem uma ministração aqui, eu sinto. O que mais para o teu futuro é o quanto você está apegado ao passado. O quanto você está apegado ao passado. Sejam elas lembranças ruins, traumáticas, difíceis, que causam até repugna, ou sejam elas experiências extraordinárias, a ponto de valerem apenas contá-las dezenas de vezes ao longo dos dias. O que te impede de chegar, de ir, de estar, é o fato de que alguma coisa ainda ficou. O processo de Deus para desintoxicação, para libertação do excesso de passado chama Egito. Deserto. Deserto. O deserto é um lugar de purificação. O deserto é um lugar de libertação. O deserto é um lugar onde você ganha leveza, porque alguns pesos que se carregam ficam por ali. Mas está dentro do trajeto de Abraão. Se eu fosse narrar a história dele e sua caminhada, você entenderia. O Senhor diz a Abraão: sai e vai. E Abraão sai e vaza. Abraão sai e vai tão bem saído que Abraão não volta mais. Por favor, entenda, estou falando de forma espiritual. Com toda essa mudança dentro do meu contexto familiar, que foi o fato de que meu pai foi acometido de 2 AVCs, água no pulmão, coração funcionando 20%, e outras coisas mais, das quais, se eu fosse pontuar aqui, seria uma lista.
Eu, alguns dias atrás, depois de 2001, 2002, eu acho que 23 anos, eu voltei para o mesmo lugar de onde eu saí. Só para alguém achar assim, não, pastor, eu não posso nem voltar mais naquela cidade. Não, claro que pode. Mas você entendeu, eu estou falando algo de coração, não físico, mas eu voltei lá. Zona Norte, Brasilândia. Do lado da BR, Vila Rica. Fui lá, Zona Norte, Brasilândia. 23 anos depois, com todo respeito e amor, eu encontrei um lugar pior do que eu deixei. E eu olhei e falei, foi daqui que Deus me tirou. Como foi bom andar naquela viela. O que te prende no passado te impede de viver a experiência que Deus tem. Deus disse, Abraão, sai, Abraão. Abraão tinha influência, Abraão tinha amigos, Abraão tinha parentes, Abraão tinha pessoas. Deus disse, sai. Bom, Abraão sai e vai. E Abraão vai caminhar passo a passo, e na medida em que Abraão caminha, o território do qual Deus lhe prometeu que lhe daria vai aumentando por conta dos passos. Por isso Abraão mora em tendas, por isso Abraão tem que andar, por isso Abraão não pode ficar parado. O Senhor não chamou para ele sair, para ele ficar parado. Ele disse, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não havia ali, Jéssica, uma revelação plena da terra que o Senhor daria, porque o quanto da terra que o Senhor daria estaria associado ao quanto Abraão avançaria sobre a promessa que ele fez. Irmão, a promessa que Deus tem para você pode ser muito maior do que aquilo que você está vivendo, embora você ache que já esteja vivendo o máximo. Sai e vai. O Senhor não marca território de imediato, dizendo é este lugar. Quem vai demarcar o território é Abraão, caminhando, quando diz a Bíblia, aonde a planta do vosso pé pisar, ali será vosso. Quem vai marcar território é Abraão, colocando tenda. Mas principalmente o que vai marcar território é Abraão construindo o altar e sacrificando a Deus, dizendo, essa terra aqui, Deus foi adorado aqui, Deus é bendito aqui, Deus é exaltado aqui. E o Senhor disse, Abraão, você me adorou ali, essa terra é tua também. A ação de Abraão perpetua a Israel o direito legal dessa terra. Você sabia que o documento mais antigo da humanidade de direito de posses de uma terra tem Israel? É a Bíblia, está na Bíblia. Está na Bíblia. É o documento mais antigo de que aquelas terras pertencem a Israel. É esse documento provando que aquelas terras pertencem a Israel. Abraão sai e vai, e em meio a sua caminhada, algumas coisas muito interessantes acontecem. O homem de 75 anos está transpondo o tempo, rompendo as dificuldades. Ele vai enfrentar inimigos, e vai fazer isso com integridade. Abraão vai enfrentar problemas familiares, e ele será justo, dizendo, olha, você acha que é teu? Então escolhe. Você quer colina? Você quer montanha? Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, para que fique muito bem dividido. E olha, está aqui tudo na mesa. O que você acha que é teu, pega. Abraão vai ouvir o conselho da esposa. Bom homem. E por conta disso vai fazer um filho com a escrava. Deus vai dizer a Abraão a respeito desse filho chamado Ismael, que ele deve despedi-lo.
Que episódio. Provação. Despede. Não pode ficar debaixo da tua casa. Abraão vai fazer isso. Abraão vai passar pela experiência de Abrão, como é o texto, para Abraão. Abraão vai encontrar 3 seres fantásticos, 2 anjos e o próprio Cristo no meio deles. Abraão nesse tempo vai continuar íntegro, vai continuar servindo a Deus. Abraão vai ser um modelo. Abraão nessa sua caminhada vai ganhar um título. Amigo de Deus, gente. Não, o que é ser chamado de amigo? Abraão, Deus diz assim: Abraão, meu amigo. Oh. Se não bastasse, olha, a oração de maior repetição da história leva o nome de Abraão. Abraão. Deus aceita a fusão de quem ele é com o nome de Abraão, a ponto de aceitar a introdução da oração de todo judeu, dizendo: ó Deus de Abraão. Pensa, que homem notável, a ponto de Deus aceitar essa fusão, essa ligação, essa expressão, ó Deus de Abraão. Abraão vai viver o sobrenatural, porque a Bíblia diz que ele vai passar por um processo de renovação tão grande, que embora Sara fosse estéril, Abraão, por conta da idade, não poderá mais ter filhos. Está na Bíblia. E crendo contra a esperança, porque não dava mais tempo, diz a Bíblia que Sara se torna uma mulher de estéril fértil, e Abraão tem a renovação da sua virilidade. Por isso que parte disso é a risadinha de Sara ali, quando o anjo diz assim: ó, ô velha, ô velhinha, vou te contar um negócio. O que foi, anjo? O que foi? Segura aí, não pode rir. Sabe o velho ali? Vai ser renovado, com tanta renovação que até filho vai fazer. Ela, eu não sei o que ela pensa, eu sei que ela dá risada. Abraão com 100 anos vai ser pai. E depois que você é pai mais velho, irmão, é tão diferente quando você é pai mais novo. Ele vai ver aquele moleque crescendo, e ele vai ministrar, ele vai criar para a glória de Deus, ele vai ensinar, e aquele moleque está ali, e ele está cuidando aqui, e a mãe está cuidando de lá. E olha, pensamento meu, já que eu preciso me pegar com uma vertente teológica, eu vou ficar com aquela que diz assim, que Isaac tinha 30 anos quando nós lemos Gênesis 22. Esses dias o Everton, filho, falou assim: ô mãe, tá com 10 o meu, né? Com quantos anos, ô pai e mãe, com quantos anos eu vou poder casar? Eu, preocupado, hein, varão? Disse: olha, você é filho da promessa. Filho da promessa que nem Isaac casa com 40. Ai não, misericórdia, tal, por que eu sou filho da promessa? Não dava para não ser? Eu falei: não dava, Deus te escolheu. Está preocupado até hoje. Deixa assim. Eu penso que Isaac tinha 30 anos. Vou explicar por quê. Quando Deus em Gênesis 22 fala com Abraão, o texto que nós lemos diz que Abraão levanta de madrugada. Vamos lá. Há uma palavra e Abraão tem pressa de obedecê-la. Por isso de madrugada. Ele não deixa para amanhã, gente. Quer perder o momento certo, é deixar para depois aquilo que você precisa fazer agora. Abraão levanta de madrugada. Deus falou com ele num dia, no outro de madrugada. Ele tem pressa para obedecer.
É o contrário de Judas. Jesus diz assim: vai e faz depressa o que tu tem. Ele tem pressa para obedecer. Segundo, ele levanta de madrugada para cortar lenha, para rachar lenha. Isso é interessante, porque ele sabe que para onde ele está indo, ele precisa ter fogo. Fogo que a gente carrega tem a ver com a lenha que a gente ajunta e racha. Eu não carrego fogo, mas é meu dever levar lenha. Quem leva lenha sempre vai ter fogo. Às vezes falta fogo porque falta lenha. Abraão queria que o seu sacrifício fosse pleno, fosse completo, fosse até o final. Então ele pega Isaque, 2 jumentas, 2 moços, arma lenha sobre essas jumentas e vai. E a sua caminhada, não distante, não perto, é incrível. Podia ser logo ali, aqui. Deus diz assim: só vai, que eu vou te mostrar o lugar. E esse só vai dura 3 longos dias. Já pensou a caminhar 3 dias sem ir para sacrificar o filho? 3 dias, se não bastasse saber que eu vou sacrificar, eu ainda tenho que entrar nesse estado de espera. Por que 3 dias? Porque por mais absurdo que sejam os pedidos que Deus faz, nesse quesito ali, sempre vai haver um intervalo mínimo necessário para que você realmente reveja se você quer ou não obedecer. Abraão teve 3 dias para se questionar, para dizer: por que se Deus é assim, por que Deus faz isso? Abraão teve 3 dias, depois de provado. Aonde que eu quero chegar? Depois de 75, se Isaac tinha 30, Abraão foi pai com 100, 130. Então, depois de 55 anos, caminhando com Deus, orando a Deus, sacrificando a Deus, obedecendo a Deus, a ponto de ser o pai da fé, a ponto de ser o Deus de Abraão, a ponto de ser amigo de Deus, depois de 55 anos, tudo isso, a minha pergunta agora é: precisava Deus provar Abraão? Provar o quê? Se o Senhor manda falar, eu falo. Se o Senhor manda dar, eu dou. Se o Senhor manda evangelizar, eu evangelizo. Se o Senhor manda profetizar, eu profetizo. Se o Senhor manda orar, eu oro. Se o Senhor manda ir para a igreja, eu vou. Se o Senhor manda dizimar, eu dizimo. Se o Senhor manda ofertar, eu oferto. Depois de todos esses 55 anos, precisava Deus provar Abraão? 3 dias. Eu não estou falando dele, eu estou falando de mim agora. Não posso me julgar Abraão baseado na minha ação. Mas depois de 3 dias eu diria assim: mas peraí, o que Deus está me provando? Deus já sabe a resposta antes de tudo. Por que eu estou sendo provado depois de tudo que eu fiz? É óbvio que a tendência nossa é buscar essa meritocracia diante das adversidades, dificuldades. É claro que a tendência nossa, eu não sei Abraão, eu estou falando dessa geração. É claro que a tendência nossa buscar uma autojustificação, de querer a execução da nossa vontade muito mais do que a de Deus. É claro. Mas 55 anos servindo a Deus, eu não desviei um dia, eu não falei um palavrão um dia, eu não vacilei um dia, eu não errei um dia. Precisava Deus me provar dessa maneira? Aí eu orei essa semana. Que eu faço parte do povo aqui dessa igreja, está sendo provado. Tem mais alguém sendo provado além de mim aqui, para eu não sentir sozinho? Está sendo provada? Está sendo. Tem gente que está sendo tão provado que não consegue nem levantar a mão, mas os que levantou mais assim, falam assim: eu estou desesperado, preciso de muito. Eu estou sendo provado. Do fundo do coração eu busquei em Deus, então entender o que é esse tal de provação. Porque se um cara que nem Abraão foi provado, irmão de Deus, você consegue imaginar que um cara que nem eu não seria? Deus provou Abraão. E aí a minha questão é: primeiro, é óbvio que Deus não tem prazer no sofrimento de Abraão.
Você acha que o pai vai chorar porque vai perder um filho? Que argumento que ele vai dizer para a mãe quando chegar em casa, seu menino? Porque em momento nenhum na Bíblia, Deus disse que ressuscitaria Isaac. Abraão cria na possibilidade, mas não vem ali explícito, escrito, claro, que ele seria ressuscitado. Mas Deus não tem prazer no sofrimento. E pensa assim: Deus prometeu para Abraão que ele será pai de uma grande nação, e o potencial disso tudo vai acontecer através do menino que ele mandou sacrificar. Que bagunça é essa? Se Deus não tem prazer no sofrimento, então chegamos ao momento culminante. Qual o propósito da provação? Irmão, Deus sabe de tudo, não sabe? Se a colher vai cair, não vai. Se a criança vai, não vai. Se o irmão vai levantar, Deus sabe. Ponto. Odinho, para que Deus nos prova então? Pois é. Tá aí. Anota no teu coração o que eu vou falar. Porque se você entender na íntegra aquilo que eu entendi, até a tua oração vai mudar no dia da aprovação. Vai mudar como, pastor? Você vai parar de dizer assim: afasta de mim a aprovação, e vai começar a orar assim: Deus, me prova. Oh Deus, me prova. O que nós aqui nesta vida, irmã Renata, chamamos de provação, Deus lá no céu chama de preparação. Abraão não estava apenas sendo provado, Abraão estava sendo preparado. Toda provação na vida do cristão é uma preparação para algo que Deus quer trazer por cumprimento, que está diante dele. Provação é preparação. Provação é preparação. Deus pede a ele e o prova exatamente na área que Deus está trabalhando e preparando para que a promessa dele se cumpra. Sabe qual área que você está sendo provado? Sabe qual área que você está sofrendo, está sendo provado? Sabe qual área que você está sendo provado, irmão? É na área que você tem promessa. Você não está só sendo provado, você está sendo preparado para poder viver uma promessa do Senhor. Você está sendo preparado. Ai, pastor, não aguento mais meu casamento. Estou sendo provado. Você está sendo preparado para ter um casamento melhor. Não aguento mais ser pastor, meu Deus do céu. Todo mundo tem os seus problemas, o pastor tem o de todos. Você está sendo preparado, você está sendo provado, mas preparado para viver uma promessa nessa área. Quando eu entendi isso em Deus, eu falei: meu Pai amado, é verdade. O propósito da provação é para trazer preparação. Para que serve a prova na escola? Para revelar o quanto você está preparado para o próximo estágio, para a próxima fase, para o próximo nível, para o próximo ano, para o próximo lugar, para a próxima sala. A aprovação é um período de preparação. Quando está perto de desencadear, de cumprir, de acontecer uma promessa, nós entramos em um período de provação. Por quê? Porque é o que antecede para que você não perca, para que você desfrute, para que você triunfe, para que você tome posse. Você precisa estar preparado. Preparado. Quem foge da aprovação, abre mão da preparação. Quem foge da aprovação, abre mão da preparação. E sem preparação, jamais haverá aprovação. Então, com isso, em hipótese nenhuma,
se poderá desfrutar as promessas. Eu estava lendo sobre esse texto, de acordo com um comentário de alguns rabinos antigos. Dizem eles que Abraão estava tão decidido a obedecer a Deus, que o anjo que detém Abraão para não sacrificar o menino, precisa segurar na mão dele. Quando no texto diz assim: Abraão, não faças tal, diz esses rabinos que no original é quando ele vai levar o cutelo para sacrificar o menino, o anjo segura a mão de Abraão, não precisa, e Abraão fica ali insistindo: eu preciso obedecer a Deus. Irmão, você nunca vai estar disposto, você nunca vai estar pronto para conquistar aquilo que você não está disposto a abrir mão. Deus está dizendo para Abraão: se você não tem disponibilidade de dar um, como eu posso dar milhões? Como Deus o fez. Deus está te preparando. Porém, eu encerro esta noite com o relacionamento de Abraão com Isaac. Como é que você convence um moço de 30 anos? Como penso eu. Por que 30 anos? Olha só. A Bíblia diz que quando chega no pé do Monte Moriá, os dois servos ficam, eles não sobem. Só vai Abraão e o filho. Abraão nem leva os moços, porque se levar vai dar problema, né? Vamos dizer assim, esse homem de 130 anos está maluco. Ele quer ofertar, ele quer sacrificar o menino. Isso aqui não se faz. É óbvio, claro que não. Mas sobe o moço e Abraão. E é interessante que a Bíblia diz que para subir, quem carrega a lenha é Isaac. Como é que uma criança vai carregar a lenha que precisava de 2 jumentos? A lenha que Abraão rachou, que partiu, que cortou. Então de 30 a 33 anos, lembrando exatamente de Cristo subindo o Gólgota, o Calvário, os 3 dias apontam Abraão, o pai, o filho prestes a ser sacrificado, o homem, 30 anos, subindo com a lenha, que é exatamente a madeira, a cruz, subindo para ser sacrificado. Eu imagino, sabe o quê? O diálogo. É um pensamento meu. Por favor. Se uma criança pergunta, quem dirá? Um homem. Ô pai, a Bíblia, em resumo, diz que a pergunta foi: aonde está o cordeiro? E Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Mas me pego pensando na explicação que Abraão teve que dar para o moço. Então, sabe que eu sirvo a Deus? Sei, pai. Eu sou fiel. É, pai. E o que Deus fala eu faço? Sim, pai. Nunca deixei de obedecer, né? É, pai, o senhor é um exemplo. Então, você vai precisar confiar em mim. Olha só, um pensamento meu. Assim como eu confio em Deus. Porque Isaac tinha que confiar no pai, assim como Abraão estava confiando em Deus. Você vai precisar confiar em mim. Meu Deus do céu. Não há questionamento, biblicamente falando. Há um diálogo muito curto ali, eu já disse. Mas, em conclusão, fique de pé comigo, por favor. Vem cá, ministro louvor. Gênesis 22 e 14. Por favor, Luke. Quatorze.
existem algumas revelações que nós só teremos depois de algumas obediências. Algumas coisas só vão acontecer da parte de Deus depois que algumas coisas da nossa parte acontecerem. Para algumas coisas Deus está condicionado a nós, especialmente aquelas que exigem obediência. É o Senhor dizendo: se você fizer, eu farei. Se você for, eu irei. Se você assim atuar, eu atuarei. A condição da obediência de Abraão, aliás, a posição de obediência de Abraão desencadeou algo muito costumado no nosso meio, porém muito poderoso, que é essa expressão aqui: Deus proverá. O Senhor proverá. A ação da provisão de Deus só desencadeou na vida de Abraão depois da obediência. Até ali. Segura aí. Segura lá. Até ali. Embora o céu carregado sobre a cabeça dele de bênção, precisava de uma ação do coração, de uma entrega de Abraão. Só depois que ele foi, que ele saiu, que ele viveu, que ele subiu, que ele obedeceu, só depois que ele foi provado, ou seja, preparado, estava condicionado, só depois que ele colocou o moço sobre o altar, no coração, ofereceu em sacrifício, embora na mão não porque tenha sido parado, então Abraão tem uma revelação. Aquilo que no começo era Monte Moriá ganha um novo nome. Alguns lugares da nossa vida vão ganhar um novo nome. Ganha um novo nome. Por quê? Porque existe um contexto, existe uma história que não havia. Era um lugar normal, era um lugar comum, era qualquer lugar, era apenas um lugar. Mas a Bíblia diz assim que Abraão muda o nome daquela montanha. Abraão muda o nome daquele lugar. Abraão dá um nome para aquele dia. Se no coração de Abraão uma expressão que vai se repetir como a ação e resultado da sua obediência. Era Monte Moriá quando eu subi. Era Monte Moriá quando eu subi. O filho precisa morrer. Era Monte Moriá enquanto eu estava chorando, eu estava perdendo. Era Monte Moriá quando aquilo que eu achei que era meu estava esvairindo das minhas mãos. Era Monte Moriá enquanto eu estava sofrendo. Quando eu cheguei lá, eu tive um encontro tão transformador. Eu tive um encontro tão poderoso com Deus, que quando eu subi era Monte Moriá. Agora não, agora eu estou descendo. É o Senhor proverá. É Deus proverá. É Deus proverá. É Deus proverá. Era Moriá, agora é Deus proverá. Eu preciso orar por pessoas essa noite. Vem pra cá. Pastor, estou sendo provado. É com você mesmo. Eu tenho um lugar para você aqui, na presença do Senhor. Nós só descobrimos quem é o nosso Isaac quando o nosso Isaac é tocado. Existem algumas coisas que ganham novos significados mediante as circunstâncias. Elas nem eram tão importantes até olharmos para elas e vermos que corremos o risco de perdê-las. Deus essa noite está tratando, está levando, está conduzindo, está fazendo pessoas entenderem exatamente aquilo que Ele, Deus, quer que você entenda. Estou sendo provado. Não, você está sendo preparado, irmão. Vamos mudar o nome de provação para preparação a partir de hoje. Vamos mudar o nome de provação para preparação. Não é no sentido literal, escrito e nem verbal
falado, mas é no entendimento eu estou sendo preparado. Por isso disse o apóstolo Paulo que se alegrava na tribulação, se alegrava no sofrimento, se alegrava na tristeza, se alegrava, ele disse, em tudo dai graça. Por quê? Porque aquilo que o mundo chama de provação, eu entendo que é preparação. Deus quer me levar a um outro nível, Deus quer me levar a um outro lugar, Deus quer me levar a uma outra experiência. Se há pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus essa noite, eu quero orar. Pastor, estou distante, afastado. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você que alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos assim. Você será muito bem acolhido, bem-vindo nessa casa. Nós vamos fazer isso com muita alegria por você. Se alguém, levante uma das suas mãos. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é uma noite muito propícia para fazer isso. Me ajudem, por favor.
coração as palavras quando Jesus diz assim, ó: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Peraí, quase 4.000 anos de diferença entre Abraão e Jesus. Mas lá no Monte Moriá, prestes a sacrificar o seu filho, a Bíblia em Gênesis não diz, mas Jesus, que era o cordeiro que estava lá, conta. Ele diz assim: naquele dia Abraão recebeu uma revelação, que não era ele, Abraão, oferecendo Isaac. Aquilo representa o que nós vamos participar daqui a pouco. Era o Deus Pai oferecendo o Deus Filho, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pastor, por que Deus arrastou Abraão para lá? Porque Deus queria revelar João 3,16. Porque Deus queria revelar esse dia. Porque Deus queria que Abraão, pela fé, tocasse ao longo do tempo aquilo que iria acontecer 4.000 anos depois. O tamanho da tua aprovação é o tamanho da tua revelação. Deixamos de ser rasos na medida em que somos provados. Se é provado, irmão, você nunca vai sair do mesmo jeito. Você vai voltar da onde você saiu, ou você vai continuar caminhando para onde Deus está te levando. Aí está o segredo do porquê Deus proverá para si o cordeiro. Por que Abraão falou isso? Porque ele teve uma revelação. Ai meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus. Irmão, talvez você ainda não teve esse lugar de provação para ter essa revelação daquilo que Deus fez. Mas eu oro para que você entenda. Eu oro para que você entenda. Pai, no nome de Jesus, que ela Deus reserva os momentos mais difíceis para trazer as revelações mais profundas. Pai, toma em tuas mãos. A casa é tua, a igreja é tua, o povo é teu, Senhor, até eu sou teu, tudo é teu, tudo é para ti. Por isso tens prioridade, liberdade para ser atuante aqui. Ah, fortalece o meu irmão, desde os ossos, nervos, pele, sangue, células, órgãos. Fortalece seu corpo, sua alma, fortalece o seu espírito. Toca, Senhor, de alto a baixo. Que o teu poder, como condutor, corrente elétrica, percorra agora todo o seu corpo, e ele sai essa noite daqui renovado, restaurado, vivificado, com a cabeça levantada, apontando, Senhor, para a tua glória, para a tua presença. Deus, em nome de Jesus, toda cadeia de intimidação, todo laço, embaraço, toda obra contrária agora é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Nós reivindicamos o poder do nome e do sangue sobre este lugar, sobre a vida daqueles que aqui estão, crendo de todo o coração que o Senhor é fiel, o Senhor é leal, o Senhor é justo, o Senhor é santo. Pai, em nome de Jesus, assim